Boa noite. Veja no Brasil TV. A taxa de desemprego cai para 6,9% no segundo trimestre do ano. Duas pessoas da mesma família, pai e filha, são esfaqueadas dentro de casa na zona sul de São Paulo. O homem de 77 anos morreu. E ainda, depois do bronze na ginástica artística, um grupo de torcedores de Aracaju, que conta com a técnica de uma das atletas da seleção, se prepara para acompanhar as provas da ginástica rítmica. Quarta-feira, dia 31 de julho, agora no Brasil TV. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,9% no trimestre que terminou em junho. É a menor para o período desde 2014. Há um ano, o desemprego estava em 8%. Agora, o país tem 7 milhões e 500 mil desempregados, pessoas que estão sem emprego, mas em busca de um. Depois de um ano procurando emprego, a Nalva conseguiu uma vaga neste salão em Copacabana. Manicure experiente, ela percebeu que teria que dar um passo a mais na carreira para conseguir espaço no mercado da beleza. Tem que fazer outros cursos, que dê mais dinheiro também, né? Precisar de design de sobrancelha? Estou aqui, Nalva, firme e forte aqui, vai sair aqui lindas, maravilhosas. Vem procurar a Nalva aqui. O salão foi inaugurado há 3 meses. Precisamos de profissionais. Nalva tem sido uma excelente contratação e, assim como ela, precisamos de mais pessoas. A chamada população ocupada, que reúne os empregados com ou sem carteira do setor público ou privado e também os trabalhadores por conta própria, atingiu o novo recorde da série histórica, passando dos 100 milhões de pessoas. Com o mercado de trabalho aquecido, a renda média do trabalhador também cresceu e chegou aos R$ 3.214. Outro recorde foi do número de empregados com carteira de trabalho no setor privado. Chegou a 38.380.000. O número de empregados sem carteira também foi o maior desde o início da série histórica, em 2012. A taxa de desocupação ela vem alguns períodos já sendo observada uma queda, o que indica que é uma tendência consolidada. Os setores que puxaram esses resultados, que já mostram essa sustentabilidade, né, uma tendência efetiva, foram educação, comércio e informação. Um empresário foi preso no Recife por suspeita de chefiar um esquema de lavagem de dinheiro com movimentação que chega a 70 milhões de reais. Olá, durante a Operação Duplo X realizada hoje, a Polícia Federal prendeu um empresário aqui no Recife. Ele é investigado por crimes como sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. O padrão de vida do suspeito, considerado incompatível com os bens declarados, chamou a atenção da PF. Depois de analisar as contas do empresário, que atua no ramo de hortifruti na região, e de outros envolvidos, os investigadores verificaram que nos últimos 5 anos foram movimentados mais de 70 milhões de reais pelo grupo. Boa parte em transações consideradas ilícitas entre pessoas físicas e empresas. As investigações apontam que a organização criminosa também é suspeita de agiotagem, comércio ilegal de cavalos de raça e ilegalidades em um esquema de importação e exportação. Durante o dia, os agentes da Polícia Federal também cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas ligadas ao empresário, em Pernambuco e em Fortaleza, no Ceará. Os policiais encontraram armas e 5 carros de luxo. Somados, os veículos foram avaliados em 30 milhões de reais. A Polícia Federal deve abrir um novo inquérito para investigar se há mais pessoas envolvidas no esquema e se o grupo cometeu mais crimes. No Maranhão, a polícia investiga de onde veio mais de R$ 1 milhão encontrados dentro de um carro abandonado. Por causa da grande quantidade de notas, a Polícia Civil do Maranhão pediu emprestado aos bancos máquinas de contagem de cédulas. O dinheiro foi contado pelos policiais na Superintendência Estadual de Investigações Criminais, R$ 1.109.000, valor que agora será depositado em uma conta judicial, até que a origem seja comprovada. O proprietário do carro, encontrado ontem em uma rua do bairro do Renascença com maços de dinheiro no porta-malas, é Carlos Augusto Diniz da Costa, funcionário da Prefeitura de São Luís, como aparece no portal da transparência do município, na função de analista técnico.
Carlos Augusto esteve na SEIC acompanhado de um advogado e permaneceu em silêncio. Se é fato que um dinheiro achado de fato não constitui um crime, um montante, dinheiro neste montante, né, sugere, né, a ocorrência de algum ilícito, na medida em que não há um dono que reclamou essa quantia até o momento e as pessoas que foram identificadas em relação ao veículo, né, têm se mantido em silêncio. Né? Então, o proprietário do veículo, ao apresentar-se aqui na SEIC na data de ontem, né, preferiu, acompanhado de seu advogado, preferiu manter-se em silêncio. Então, isso gera, de fato, alguma suspeita de que o dinheiro pode, sim, ter origem ilícita. Então, esse vai ser o objeto da investigação nos próximos dias. A polícia agora vai analisar as imagens de câmeras de segurança que ficam próximas de onde o veículo foi encontrado e ouvir testemunhas para entender como o carro chegou até o local, se foi aberto durante os cerca de 15 dias em que esteve na rua e quem estava dirigindo. A Prefeitura de São Luís não se posicionou sobre esse caso. Nós não conseguimos contato com a defesa do dono do carro. 2 pessoas da mesma família, pai e filha, foram esfaqueadas dentro de casa na zona sul de São Paulo. O homem, de 77 anos, morreu no local. A filha dele, de 37, está internada. Nada foi roubado. A Fernanda Carvalho tem mais informações. José Edivaldo dos Anjos tinha 77 anos e acabou morrendo antes mesmo do socorro chegar. E a filha dele, Alessandra Alves dos Anjos, de 37 anos, está internada aqui no Hospital São Luís do Jabaquara. O estado dela é grave. Bom, a gente preparou inclusive um mapinha para você saber onde isso aconteceu. Foi no bairro Eldorado. Fica ali na rua Vicenzo Galli, que é no extremo sul aqui da capital, pertinho da rodovia dos imigrantes e também próximo ao município de Diadema. Segundo familiares das vítimas, a Alessandra chegou em casa ontem por volta das 7 horas da noite, como ela fazia normalmente vindo do trabalho. Ela ainda conseguiu falar alguma coisa com os policiais, nada que elucidasse o crime, mas ela ainda conseguiu indicar que tinha uma pessoa no andar de cima. Os policiais subiram então e identificaram o pai dela já sem vida. Ainda, segundo a família, foi a própria Alessandra quem pediu ajuda. Ela conseguiu fazer uma ligação de vídeo para a irmã, dizer que havia sido atacada. Não soube dizer quem havia atacado, mas ainda conseguiu pedir esse socorro. Nós conversamos também, a nossa equipe da madrugada, na verdade, né, conversou com um dos familiares. Veja a expectativa deles para elucidar esse crime. Até o momento, nada. A gente só tem dúvidas e uma série de suposições, né? Não tem nada que possa justificar uma barbaridade dessas. A gente espera que seja esclarecido, né? Que é o que a gente mais quer, é entender o que de fato aconteceu. Até o fim da tarde, a polícia de São Paulo ainda não tinha um suspeito para o crime. A assessoria do Hospital São Luís, onde a Alessandra Alves dos Anjos está internada, disse que não divulga informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Um grupo de criminosos explodiu um carro forte ontem à noite na BR-316, no município de Bacabal, no Maranhão. O assalto foi no começo da noite de ontem, na BR-316. O carro forte seguia de Bacabal para São Luís. Os seguranças que estavam no veículo contaram à polícia que foram interceptados por vários bandidos que usavam 2 carros. Os pneus do carro forte foram estourados a tiros. Os seguranças receberam a ordem de se afastar do veículo. Foi aí que os bandidos explodiram o carro forte. O cofre ficou intacto, mas os ladrões ainda conseguiram roubar vários malotes com dinheiro que estavam fora do cofre. A polícia militar chegou ao local poucos minutos depois e já encontrou somente o carro destruído e os seguranças nas proximidades. Um dos carros que foram usados pelos bandidos foi encontrado perto do local do assalto, queimado. A polícia faz rondas pela região tentando encontrar os integrantes do bando. Os seguranças não souberam dizer exatamente quanto foi roubado do carro forte. Esse é o segundo carro forte explodido só esse ano na região do Médio Mearim. O outro foi no dia 14 de junho, na zona rural do município de Bom Lugar, a 33 quilômetros de Bacabal. De Santa Inês, Elisvaldo Santos para o Brasil TV. Um homem morreu num acidente dentro do Hospital da Restauração no Recife. Ele teria caído no poço do elevador.
O Juliano Roque tem as informações. O Hospital da Restauração é a maior emergência do estado de Pernambuco. A unidade de saúde confirmou a morte do técnico de manutenção. Por nota, informou que o homem tinha 55 anos de idade e era funcionário de uma empresa terceirizada. Pessoas que não quiseram aparecer na reportagem contaram que o acidente aconteceu depois das 8 horas da manhã. O técnico estaria no 9º andar do hospital e fazia a manutenção do aparelho na casa de máquinas. Nesse momento, ele teria se desequilibrado e caído no vão. Só parou quando esbarrou no elevador que estava parado no 2º andar. Ele foi levado imediatamente para uma UTI, mas, de acordo com o hospital, morreu minutos depois. O filho do técnico de manutenção que morreu esteve no hospital. Ele pegou uma mala de equipamentos e as botas usadas pelo pai. Não quis gravar entrevista. A Polícia Civil investiga o caso. Juliano Roque para o Brasil TV. A seguir, o Acre decreta emergência por causa da extrema seca e erosões nas margens de rios do estado. É daqui a pouquinho. Olá, eu sou o Antenor, um antenista, seu especialista em antena. Ai, desculpa. Todo mundo quer saber como assistir a Globo com a melhor qualidade de som e imagem sem atraso. Ai, não sei se eu conto. Conto? Não conto. Conto! Conto tudo! Se você não tem parabólica digital, é só trocar a sua antena por uma digital externa, como essa aqui. O sinal é muito mais forte, é facinho de instalar e custa quase nada. Curtiu, né? Qualquer dificuldade já sabe. Chame um antenista. Em condomínio, uma antena é suficiente para todos os vizinhos. Explique isso ao síndico que ele vai gostar muito de saber. Fui! Brasil TV de volta falando da decisão do governo do Acre, que decretou emergência por causa da seca no estado. O Antônio é catraieiro há mais de 40 anos. Ele faz o transporte de passageiros com a catraia, essa canoa pequena. E nunca viu o nível do rio Acre tão baixo. A gente fica até doente no caso desse aí. Hoje eu tava falando ali pro rapaz, eu digo, rapaz, me sinto mal com esse negócio. O rio nessa situação. O baixo nível das águas impacta a única fonte de renda dele, porque fica mais difícil navegar e o número de viagens cai. Mas a renda da gente que nós tem que tirar daqui. Aí quando dá bem, quando não dá, o cara volta batendo. O rio Acre está abaixo dos 2 metros aqui na capital acreana há mais de 40 dias. E a situação é de seca extrema. Nesse local que eu estou agora, dá para ver como isso afeta a navegação dos barcos. Eu estou bem no meio do rio Acre. O governo decretou situação de emergência por conta do cenário de seca extrema em todo o estado. E um outro decreto de emergência alerta para erosões registradas nas margens dos rios Acre em Rio Branco e em Vira em Feijó, no interior do estado. As estruturas de prédios históricos em Rio Branco estão ameaçadas. A gente vem acompanhando desde o final da inundação desse ano, que os rios começaram a baixar muito rápido, né? Esses últimos 4 meses, os níveis dos rios, nos respectivos meses, estão com cotas históricas, né, para esse ano. O decreto de emergência por causa das erosões vale por 180 dias e orienta os órgãos para que, em caso de risco iminente, tirem as pessoas que moram em áreas de desmoronamento e enviem para abrigos temporários. Depois da medalha da ginástica artística, a expectativa se volta agora para a seleção de ginástica rítmica. Em Aracaju, tem um grupo de torcedores que conta com a técnica de uma das atletas de destaque da seleção. Com a passagem para Paris reservada, Thalita não esconde a ansiedade de assistir de perto a ex-aluna que ajudou a chegar à seleção. Vitória Borges começou cedo na ginástica rítmica e rapidamente Thalita Almeida transformou talento em conquistas. A maior delas pode acontecer logo mais em Paris. Vitória Borges é a segunda ginasta sergipana a disputar uma Olimpíada.
Em 2004, Larissa Barata competiu em Atenas. 20 anos depois, a torcida é a mesma, mas a chance de medalha é muito maior. Eu estou muito ansiosa para estar lá, torcendo por ela, todas as vibrações positivas. Eu já venho orando a Deus há muitos anos por isso, pela seleção brasileira, e dessa vez nós temos um ar muito poderoso de medalha aí. Emily tem a mesma idade de Vitória Borges. Dividiram o mesmo tablado, ganharam títulos pela equipe do Sergipe. E de ex-companheira, a fã de carteirinha. A gente, assim, tinha uma conexão muito boa, eu e Vicky sempre, a gente foi criada juntas. E eu lembro quando a gente era bem pequenininha, a gente desenhava nossos sonhos. Em um desses desenhos ela tá realizando, então eu tô muito realizada também por ela estar vivendo isso. E é como se fosse eu lá, é meu coração junto com o dela. A estreia da sergipana Vitória Borges nos Jogos Olímpicos acontece no dia 8 de agosto. O Brasil inteiro vai torcer pela seleção de conjunto. E aqui em Sergipe, aqui na academia, tá todo mundo em contagem regressiva. Inclusive, o grito de guerra já foi ensaiado por aqui. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.